Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Vamos juntos agora considerar a parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 17 a 23 de outubro. Então vamos para o nosso vídeo. E vamos fazer então a primeira conversa. Use o assunto da primeira conversa que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Depois ofereça um estudo bíblico usando a brochura Seja Feliz para Sempre. E no final, o ponto que será analisado é o ponto número 4. Prepare as pessoas para entender o texto. Então a demonstração ela se inicia assim. Bom dia, vizinho. Tudo bem? Posso falar com você? Então o morador diz, né? Bom dia, sim. Se não for demorar muito. Então Elias, né, que é o publicador, diz assim: vai ser breve. Me chamo Elias. Como você se chama? Então o morador diz, né? Eliseu. Então Elias continua. Eliseu, imagino que você já deve ter percebido que o nosso mundo está cada dia pior. E na maioria das vezes é porque as pessoas não conseguem tomar boas decisões. Você já parou para pensar aonde podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida? Então Eliseu diz, né? Bem, imagino que seja a Bíblia. Então Elias continua. Isso mesmo. Veja só o que Deus falou por meio do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Então, você faz a leitura, né? E depois diz assim: você concorda que se as pessoas deixassem a palavra de Deus influenciar a sua vida, teríamos um mundo melhor? Então Eliseu diz, sim, seria muito bom se isso acontecesse. Então Elias continua, realmente seria. No entanto, isso não acontece porque muitas pessoas não acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus. Por que você acha que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Então Eliseu diz, bem, essa pergunta é difícil de responder. Então Elias continua. Eu tenho uma brochura comigo que responde exatamente essa pergunta. Aqui nessa lição 3, na página 11, será que você pode acreditar na Bíblia? O que acha de considerarmos esse assunto no final de semana? Então Eliseu diz, por mim, está ótimo. Então aqui a gente pode finalizar a nossa demonstração. Então a lição que estava sendo considerada é a lição número 4, como já dito, prepare as pessoas para entender o texto. Então o que você deve fazer inicialmente? Deixe claro o motivo de você ler um texto. Bem, pegando essa deixa, a gente percebeu que foi exatamente isso que aconteceu, né? O motivo de Elias ter lido o texto foi para responder uma pergunta que ele havia feito anteriormente. Então, show de bola, vamos continuar. Então, como você pode fazer isso? Pense no ponto que você quer destacar. Então, antes de ler um texto, pense no ponto principal dele, diga algo que chame a atenção das pessoas para essa parte. Segunda maneira, mostre tudo que você diz vem da Bíblia. Então, você fez a pergunta, respondeu a pergunta baseando-se na palavra de Deus. Deixe a pessoa curiosa, é o terceiro ponto. Faça uma pergunta. Mostre como o texto responde essa pergunta. E um detalhe aqui interessante é, se você quiser mencionar mais detalhe do texto, dê informações exatas. Por exemplo, quem escreveu esse livro, quem disse essas palavras. Então perceba que quando Elias ele leu 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele ali disse, né? Veja só o que Deus falou por meio do apóstolo Paulo. Então, ele deu detalhes, informações adicionais e exatas de quem falou aquelas palavras, quem escreveu aquele livro. Então, podemos dizer que Elias, durante a sua demonstração,
também se saiu muito bem. Então, use o assunto da revisita que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Depois, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e demonstre como é um estudo bíblico usando a lição 1. E após, nós vamos fazer a análise do ponto 6 da brochura Melhore. Então, a demonstração fica assim. Revisita. Boa tarde, Eliseu. Tudo bem com vocês? Então, Eliseu diz: tudo bem, Elias. Obrigado pela brochura que você me mandou. Elias diz: de nada. Depois nós vamos analisar ela. Vamos agora ver a resposta na Bíblia à pergunta que eu deixei com você. Por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Vamos ver a resposta no livro de Jó, capítulo 26, o versículo 7. Então você determina se você lê ou se o morador lê. Depois você diz assim: o que você conseguiu notar nesse texto? Então Eliseu diz: bem, consegui perceber o poder de Deus sobre as coisas celestiais. Então Elias continua: isso mesmo. Imagine um Deus que suspende a terra ou segura, controla. É um poder imensurável. Se Deus tem tanto poder, podemos acreditar com certeza em sua palavra. Concorda comigo? Então Eliseu diz: sim, com certeza. Elias continua: pegue a brochura que eu deixei com você e vamos ver a lição 1 que tem o tema: como a Bíblia pode ajudar. Essa publicação ela vai facilitar muito o nosso entendimento espiritual. Então você pode fazer a leitura e a pergunta do ponto 1 e fazer a leitura e a pergunta do ponto 2. O morador responde de uma forma padrão. Então, após a leitura, você determina se vai fazer ou não. Você diz assim: na próxima semana, com a ajuda dessa brochura, junto com a Bíblia, a Palavra de Deus, eu estarei te respondendo a seguinte pergunta: que perguntas a Bíblia responde? Então aqui a gente finaliza a nossa revisita. Vamos agora fazer a análise do ponto na qual estava sendo considerado, que é o ponto 6. Explique por que você leu o texto. Então, inicialmente, o que deve ser feito? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então, como pode ser feito isso? Destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. Foi exatamente isso que foi feito. Após a leitura do texto e a resposta de Eliseu, Elias diz assim, isso mesmo, imagina um Deus que suspende a terra. Então ele fez a repetição da palavra do texto. Então ele destacou a palavra-chave. E o segundo ponto, destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem. Então conseguimos perceber que se você repetir a ideia do texto usando suas próprias palavras, tome cuidado para não fugir da ideia principal. Ou, se você for ler e após aplicar e explicar o texto, faça isso apoiando aquilo que as publicações já ensinam. E toda vez que você for ler um texto e terminou de ler o texto, quando for fazer a explicação, deixe a Bíblia aberta, para que o morador veja que você está explicando aquilo que você acabou de ler. Então, ao fazer isso também, você vai estar aplicando o ponto número 6.